O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez esta conferência de imprensa, está a fazer esta conferência de imprensa para comentar aquilo que são os últimos dados conhecidos sobre a execução orçamental da região autónoma da Madeira. Antes disso, queria dizer que, obviamente, que aqui começa a avaliação a sério da solução que o PSD do Dr. Jardim encontrou para resolver as asneiras que cometeu e que conduziram a Madeira para a situação de descalabro económico e social que vivemos. Nós estamos numa calamidade social e económica que todos julgo que compreendem e é hoje consensual que ela decorre de uma crise interna profunda decorrente de várias coisas, mas entre elas investimento mal feito, investimento imponderado, gastos excessivos, dívida escondida, dívida imponderada, um conjunto de opções de governação que roçam quase a prevaricação e isso obviamente conduzia a Madeira para a situação em que estamos e os madeirenses para uma situação tremendamente grave com o desemprego a crescer de forma brutal. Ora, hoje estamos em condições de começar a fazer uma avaliação da solução que o mesmo Governo encontrou para resolver os seus problemas. O Governo encontrou uma solução baseada em duas componentes, duas variáveis muito fortes e todas elas a passar pelo bolso dos madeirenses. São o bolso dos madeirenses que vai pagar aquilo que são os erros do PSD e do Dr. Jardim. Essas soluções passam por, em primeiro lugar, um aumento de impostos, ou passaram por um aumento de impostos. Um aumento de impostos muito grande, brutal, como sabem, que deveria crescer 126 milhões de euros em 2012, significa um aumento de 20% ao longo do ano de 2012 face ao ano de 2011, aquilo que foi em 2011, portanto um aumento muito grande que todos sabíamos, dissemos isso várias vezes, iria afetar gravemente a economia regional, iria afetar gravemente o consumo, iria afetar gravemente o investimento. Ora, o que é mais grave do que tudo isto é que essa solução falhou, ou começa a falhar. Essa solução começa a dar mostras claras de um falhanço muito significativo, um falhanço quase brutal, diga-se em abono da verdade, e que exige que o Governo Regional explique o que é que está a falhar e porquê que está a falhar e o que é que pretende fazer para resolver esta questão. Reparem que, segundo a Direção-Geral de Orçamento, volto a repetir, a Direção-Geral de Orçamento, na sua última síntese de execução orçamental publicada em abril de 2012, sobre as administrações regionais e em particular sobre a Madeira, diz basicamente que, e eu vou ler o parágrafo que interessa, ambas as regiões autónomas registaram quebras nestas rúbricas. As rúbricas são transferências correntes da administração central e receita fiscal. Receita fiscal significa receita de impostos, tendo sido essa quebra, essa redução, mais acentuada na região autónoma da Madeira, com menos 15,1% de redução no que diz respeito às transferências correntes da administração central, ou seja, no que diz respeito às verbas que a República entrega à Madeira, houve uma redução de 15,1% e 19,4% na receita fiscal, ou seja, uma redução de 19,4% nos impostos cobrados face ao período homólogo, ou seja, face ao mesmo período, os mesmos 3 meses de 2011. Ao mesmo tempo, disse ainda que a despesa efetiva apresentou uma quebra nas duas regiões de 6,1%, sendo essa diminuição da Madeira de 13,2%. Eu quero lembrar que o ajustamento orçamental, a tal solução do Dr. Jardim, aquela solução que ia resolver os problemas que ele próprio criou e que iam recair e que recaem sobre os madeirenses, implicava uma redução da despesa proporcional de 40%. Nós estamos apenas com uma redução de 13%. Ora, estas duas coisas significam que, juntas, redução, aumento da receita, que devia de ser de 20%, reduzido 19%, portanto, é um valor, o dobro daquilo que se previa, negativamente, digamos assim, e a despesa que devia reduzir 40%, só reduzir 13%. Ora, isto significa que, como nós prevíamos, o modelo que o PSD e o Dr. Jardim apresentou aos madeirenses, à custa dos madeirenses ainda por cima, é um modelo que está a dar mostras de não ser a solução para resolver o problema que ele próprio criou. E isto quer dizer que, eu lembro que o plano de ajustamento económico e financeiro que o PSD assinou com Lisboa tem uma mensagem muito clara para o Governo de Jardim. É que se não cumprir com o ajustamento orçamental, ou seja, se não cumprir com aquilo que está previsto em termos do programa, é obrigado a tomar mais medidas. E, portanto, aqui está mais um repto que é preciso fazer ao Dr. Jardim e ao PSD. É preciso que venha explicar o que é que vai fazer perante esta catástrofe do ponto de vista de execução orçamental que coloca uma guilhotina em cima da cabeça dos madeirenses sobre esta matéria. E isto não é uma coisa menor. Isto é, de facto, o futuro dos madeirenses que está em jogo.
quero concluir dizendo que nós estamos perante uma tempestade perfeita gerada pelo Dr. Jardim e pelo PSD. Depois de ter levado a Madeira à desgraça, depois de ter ocultado a dívida, depois de nos ter humilhado, de nos ter envergonhado perante o país e perante o mundo, apresentou um plano de ajustamento nas dimensões que nós conhecemos, com um choque brutal de impostos, com um choque fiscal nunca visto e com uma redução de despesa que deveria resolver um conjunto de problemas. Ora, o que estamos a ver é que não só não estamos a conseguir as receitas que o PSD dizia que queríamos conseguir, mesmo que os madeirenses já não tenham mais nada para dar, porque já nos tiraram tudo, como não estamos a reduzir a despesa como devíamos reduzir, mesmo que Alberto João Jardim diga que está a fazer isso, mas sobretudo não estamos a resolver nenhum dos problemas. Não estamos a pagar a dívida, nem estamos a pagar o déficit. Mas mais grave, estamos com isto a matar a economia, a matar o consumo, a matar o investimento, no fundo, a matar a esperança dos madeirenses relativamente a uma situação bastante melhor e a uma situação que nos permita sair desta crise profunda que estamos a viver. E, portanto, significa que nenhuma das soluções que Alberto João Jardim apresentou está a resolver o problema que ele criou. E é preciso, urgentemente, volto a repetir, uma explicação neste Parlamento muito clara, muito objetiva sobre o que está a falhar, o que falhou e o que pretende fazer para levar esta questão a bom porto. Sendo certo que, do ponto de vista do Partido Socialista, voltamos a repetir, este é um modelo errado, esta é uma solução errada, isto não resolve os nossos problemas e o PSD demonstra não ter nem capacidade, nem legitimidade, nem sequer demonstra responsabilidade para ser ele a solução para o problema que ele próprio criou.